Olá, turma de trigonometria, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as funções trigonométricas, a função seno, a função cosseno, ver algumas das características que essa função possui. Por exemplo, nós vimos que para qualquer que seja o número real, a gente tem como calcular o seno desse número real. Por exemplo, se dado um número x real, se o número for positivo, vou colocar aqui um sinal de mais, para dizer que nesse sentido aqui nós colocamos os arcos ou os números reais a partir dessa origem. Então, por exemplo, se eu tiver um número x que é maior que zero, que ele pare bem aqui nesse ponto, vou colocar aqui x, o seno de x é exatamente a coordenada y desse ponto, ou seja, a ordenada desse ponto. Então, esse aqui é o eixo dos cossenos na horizontal, e na vertical nós temos o eixo dos senos. Então, qualquer que seja o número real positivo, a gente tem como calcular o seno desse número. Mesmo que esse número seja muito grande, que seja 1 bilhão. Se ele for 1 bilhão, você vai começar a partir desse ponto zero, vai contando, vai dando voltas aqui. Depois de várias voltas, uma hora você vai parar em algum lugar. E aquele ponto, né, que você para, o seno dele é exatamente obtido como sendo a ordenada desse ponto. Vou colocar aqui. Ou seja, é esse número que está representado aqui no eixo y. Esse aqui é o seno de x. Se o valor de x, quando você colocou aqui no círculo trigonométrico, parar no primeiro quadrante, que é esse, ou no segundo quadrante, o seno é positivo. E se tiver no terceiro quadrante ou quarto quadrante, o seno é negativo. Uma propriedade interessante disso é que a gente pode descobrir, então, qual é o maior valor que o seno pode assumir. Como o seno é a ordenada de um ponto, né, essa coordenada y, o maior valor que ele assume é exatamente quando o ponto está o mais alto possível, né, com relação ao eixo dos cossenos aqui. O mais alto ocorre exatamente nesse ponto aqui. E esse valor, né, lembrando que isso aqui é um círculo de raio 1, ou seja, esse ponto aqui tem coordenada y igual a 1 e coordenada x igual a 0. Então, o maior valor que a função seno assume é 1. E o menor? O menor é aquele ponto que está mais abaixo no gráfico. Aqui no gráfico eu falo em sistema de coordenadas, tá? Não é o gráfico da função, não. Dado, por exemplo, esse ponto aqui, ele está abaixo que esse. E esse mais para cá está mais abaixo. O mais embaixo de todos é exatamente esse aqui. E ele vale exatamente, a coordenada y vale menos 1. Então, o maior valor que o seno assume, para qualquer que seja o ângulo, é 1. E o menor é menos 1. Quando é que ele vai assumir o valor 1? Qual é o ângulo, né, que é representado por esse ponto? A gente está falando aqui em radianos, tá? Quando eu falar aqui x é em radianos. Então, um ponto vai para aqui quando esse ponto, esse valor de x for igual a π sobre 2, ou então π sobre 2 mais dando mais outras voltas, ou seja, vai ser π sobre 2 mais 2 vezes π, e agora eu vou multiplicar por k, ou seja, de 2π em 2π, ele para nesse mesmo lugar e o seno é igual a 1. Lembrando aqui que k é o número inteiro, porque a partir desse ponto, nesse sentido, né, a gente tem os positivos, e no sentido, nesse sentido aqui, nesse sentido você tem os negativos. Então eu vou colocar negativo é nesse sentido, ou seja, para números positivos a gente calcula o seno a partir desse sentido, e para negativos no sentido dos ponteiros do relógio normal, relógio de ponteiro normal. Bem, então o que isso significa dizer? Que essa função seno ela está definida para qualquer que seja número real. O maior valor que ela assume é 1, e esse valor é 1 no ângulo de π sobre 2, ou no arco de π sobre 2, e π sobre 2 mais qualquer múltiplo de 2π, tanto positivo como negativo. O menor valor que a função seno assume é menos 1, e ocorre exatamente, lembrando que esse arco aqui representa 3π
sobre 2, então vai ocorrer menos 1 em 3 sobre 2 mais 2 vezes π vezes k. Então a gente sabe quais são os valores máximos, máximo, que é 1, e mínimo da função seno. Uma outra coisa interessante da função seno, se você parar para reparar, devido à simetria da figura, se daqui para cá eu faço x nesse sentido, aí dá um seno que é um número positivo. Se eu fizer o negativo, digamos, menos x, pela simetria da figura, o valor do seno em módulo vai ser exatamente aquele lá de cima. A única diferença é que aqui em cima é positivo e aqui é negativo, mas em módulo, ou seja, a distância desse ponto até aqui ao centro do sistema de coordenadas é sempre a mesma. Ou seja, isso é uma propriedade interessante da função seno. O seno de um ângulo x tem uma relação com o seno do ângulo menos x. Um é positivo e o outro é negativo, mas em módulos eles têm os mesmos valores. Então vou colocar essa propriedade aqui de lado. Para a função seno, uma propriedade bem interessante dela é que o seno de um ângulo e o seno do simétrico desse ângulo se relacionam, né, por essa relação. Seno de x é igual a menos seno de menos x. Mas algumas pessoas preferem escrever o menos do lado de cá, tá? Aí uma função que tem essa característica, ela é chamada de função ímpar. Então, o seno, ela é uma função ímpar. Ela é uma função ímpar, né? Porque o seno de um ângulo é menos o seno de menos esse ângulo. Você, por exemplo, professor, mas não tem como a gente demonstrar isso, não? Poderiam sim, você poderia fazer aqui os triângulos, retângulos, como a gente fez na exposição anterior, e ver que eles são triângulos congruentes, portanto, em módulo, o seno de x é igual a menos... Em módulo, o seno de x é igual ao seno de menos x. Mas esse aqui é negativo, de cima é positivo. Então, vamos escrever aqui essas características da função seno que a gente acabou de discutir aqui. Então, a função seno, que a gente vai escrever sempre assim, ó, seno, entre parênteses, vai associar a um número real um outro número real. Ou seja, pega um númerozinho x e associa o seno de x. Ou, como algumas pessoas gostam de escrever, né? Seno de x, f de x igual a seno de x. Vamos escrever só assim, que eu acho mais natural. Uma das propriedades é que o domínio, assim, acho que eu vou colocar D, tá? O domínio da função seno são todos os reais. Você pode calcular o seno para qualquer número. O contradomínio também aqui é todos os reais. Mas a imagem, né, relembrando, a imagem de uma função são o conjunto de chegada. Por exemplo, 2 é um número real, mas não tem nenhum número cujo seno seja igual a 2, porque a gente acabou de ver que o seno varia entre o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. E qualquer que seja o número entre menos 1 e 1, por exemplo, digamos esse ponto bem aqui. Tem algum ângulo cujo seno é esse número, aqui está entre menos 1 e 1, aqui tem o 1, cá em cima, menos 1 aqui embaixo, está esse número bem aqui. Tem algum número real cujo seno desse número real dá isso aqui? Tem, né? Como é que você faz isso? Basta para você ver que essa função ela é sobrejetora, ou seja, dado o número no contradomínio, no contradomínio não, tá? Aqui é na imagem. Dado um número entre menos 1 e 1, como é que eu encontro um ângulo cujo seno desse ângulo é esse número? Olha, pelo desenho a gente vê. Não é que o desenho demonstra nada, mas somente para a gente ilustrar o que está acontecendo, tá? Dado um ponto aqui, você consegue encontrar esse ângulo cujo seno dele é esse número. Dado o número, por exemplo, y aqui, eu consigo encontrar um x que para bem aqui nesse canto, né? Vai do zero da origem até aqui, esse arco, cujo seno desse arco é y. Isso quer dizer que qualquer que seja o número real que é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1, sempre tem um ângulo x, tal que o seno de x é igual a esse número y, que está entre menos 1 e 1. Ou seja, a imagem dessa função é um intervalo que vai de menos 1
até 1. Ou seja, então, se você fazer a pergunta, qual é um ângulo cujo seno dá 5? Não tem, porque o maior valor que assume é 1. Qual é um ângulo cujo seno dá 0,3? Isso aí vai ser uma das questões que vão poder fazer. Essa função ela tem uma propriedade que é uma função chamada periódica. Ou seja, ela se repete. A gente acabou de ver que o seno de um ângulo é a mesma coisa do seno desse ângulo mais 2π, né? Quando você dá uma volta para o mesmo lugar. Periódica. Então é uma função periódica e o período dela é 2π, ou seja, as coisas se repetem de 2π em 2π em 2π. Então essas são uma das características da função seno. Sim, ela é uma função ímpar. Ou seja, o seno do ângulo x é igual a menos o seno de menos x. Aí, como algumas pessoas gostam de colocar, eu vou colocar o menos aqui, tá? Vou poder colocar nesse lado ou nesse. Assim é mais fácil lembrar, é como se eu estivesse pegando esse menos e estivesse colocando aqui para fora da função. Então aqui é chamada de uma função ímpar. Bem, então essas são uma das características da função seno. Nós agora vamos tentar fazer um gráfico da função seno, mas antes de fazer o gráfico, vamos fazer uma observação. Observe que conforme você atribuindo valores para ângulos de 0 até aqui π sobre 2, vou colocar aqui em cima π sobre 2 para a gente relembrar que é 90 graus, a função vai aumentando. Começa aqui no 0, a função começa aqui nesse valor que é 0, vai aumentando até chegar em 1. Do mesmo jeito que ela aumentou para sair do 0 até chegar em 1, ela vai diminuir aqui, vai decrescendo, diminuindo, até chegar nesse ponto aqui, que é a função também vale 0. Aqui é o ângulo π. Ou seja, a função ela é simétrica com relação ao valor x igual a π sobre 2. Porque da maneira que ela está se modificando, partindo para cada valor de x de 0 até π sobre 2, está aumentando aqui até chegar no 1. Da mesma maneira, ela vai diminuir até chegar aqui no 0 quando x for igual a π. Ou seja, se eu for fazer o gráfico da função, e aqui é o valor π, então se aqui é π, metade é π sobre 2. Então isso quer dizer que o gráfico da função ela vai ser simétrica com relação à reta x igual a π sobre 2, que eu vou colocar aqui de leve. Ou seja, da maneira que eu fizer o gráfico antes daqui do π sobre 2, do mesmo jeito eu vou fazer para o outro lado aqui, mas de forma simétrica. Relembrando que é simetria, tá, pessoal? Simetria é, por exemplo, aqui no círculo, quando você pega esse eixo aqui dos cossenos, o que tem do lado de baixo tem do lado de cima. É simetria. O eixo dos senos também. O que tem do lado direito tem do lado esquerdo. Quando você se olha no espelho, você vê que o que tem no lado direito do seu rosto é aproximadamente o que tem no lado esquerdo do seu rosto. Então, nós somos simétricos, seres humanos. Claro, tem umas pessoas que são mais simétricas e outras são menos simétricas. Dizem até que quanto mais simétrica for a pessoa, mais bonita ela é, segundo os estudos de beleza. Mas isso aí eu acho que não faz muito sentido, porque a beleza ela é subjetiva. Para minha mãe, eu sou uma das pessoas mais lindas do mundo. Já para a mãe de vocês, eu não acho que eu vou ser tão bonito, né? A mãe vai achar vocês bonitos. Então a beleza é subjetiva. Então, nesse caso, quando eu vou fazer o gráfico dessa função, o que eu fizer do lado esquerdo, eu desfaço aqui do lado direito desse eixo aqui, que é π sobre 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar, vamos dar alguns valores para a função de 0 até π sobre 2, e o que a gente fizer aqui subindo, a gente faz do outro lado, descendo até chegar aqui em π. Então vamos fazer isso. E a maneira de encontrar gráfico de função é aquela que vocês já estão acostumados lá do ensino médio. Você vai atribuir valores ao ângulo e vai encontrar que é um seno do ângulo. Como a gente já estudou, já viu alguns ângulos que são notáveis, a gente vai fazer uma tabelinha. Nessa tabelinha, nós colocamos os ângulos e o valor do seno do ângulo.
Mas aqui a gente vai pegar ângulos menores do que π sobre 2, tá? Porque a gente vai fazer apenas o gráfico de 0 até π sobre 2. Então, x seno de x. Quando o ângulo x for igual a zero, quanto é que vale o seno desse ângulo? Quando o ângulo x for igual a zero, está bem aqui. Qual é a coordenada y desse ponto? Como está no eixo do x aqui dos cossenos, vale zero, né? Então, quando o x for igual a zero, o seno de x é igual a zero. Que é uma das propriedades importantes também. O outro ângulo que a gente trabalhou foi o de 30 graus, que é π sobre 6. Outro foi 45 graus, que é π sobre 4. E 60 graus, que é π dividido por 3. Né? Ah, professor, como é que você sabe disso? Só lembrar, π é 180, 100 dividido por 6 dá 30. Então, e o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, isso aqui dá 1 meio. 100 dividido por 4 dá 45. A gente já mostrou que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 dividido por 2. E quando é π sobre 3, que equivale a 60, a gente vê que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, que a gente fez... Eu não vou colocar raiz de 3 sobre 2, porque eu não sei quanto é que isso vale. É mais fácil fazer na calculadora, né? Seno de 60, que dá 0,866, que a gente já discutiu na exposição anterior. Eu vou colocar aqui raiz de 3 sobre 2, mas vou colocar aqui de lado, que é o que mais importa. Isso aqui dá 0,866. Raiz de 2 sobre 2 dá 0, vamos fazer aqui. Quanto é que dá? Seno de 45, 0,707. 0,707. E 1 meio é mais fácil, que é 0,5. Faltou aqui o maior de todos, que é quando foi exatamente π sobre 2, que é 90 graus, que a gente viu que dá 1 unidade. Observe que eu preferi colocar aqui o número de uma forma de representação decimal, porque para toda pessoa normal do mundo, isso faz muito mais sentido do que isso. Eu não sei porque os professores de ensino fundamental e médio insistem em colocar essas expressões envolvendo raiz quadrada, como se o mundo fosse apenas desse formato. Já faz tempo que a gente se libertou disso, a gente não vai estudar isso nesse curso, mas, por exemplo, a maior parte das coisas que você vê na natureza não pode ser representada por raiz quadrada. Por exemplo, o próprio π, que é a razão entre o comprimento e a circunferência do seu diâmetro. Bem, então a gente tem aqui 4 pontos. Aí vamos fazer o gráfico. Nós vamos colocar no gráfico da função esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então vamos relembrar como é que faz isso, para fazer um gráfico da função. Você vai colocar os pontos. Então vamos colocar o primeiro ponto, 0, 0. Então quando o x é 0, o f de x, que é o seno, também vale 0. Então tem esse pontinho aqui. Ó. Quando for π sobre 2, vale 1. Então eu tenho que escolher um número aqui para ser 1. Eu vou fazer aqui de uma maneira tal para o gráfico ficar mais bonito. Tá? Não é o gráfico real, não. Até o gráfico que tem no livro também não é o gráfico real. No livro que eu visto no médio também não é o gráfico real, não. Tá? Quando eu falo gráfico real, eu quero que a escala usada no eixo x seja a mesma escala usada no eixo y. Ou seja, se aqui for 3,14, que é π, então aqui nessa mesma distância aqui também teria que ser 3,14. Mas se eu fizer isso, o gráfico não vai ficar tão bonito. E a beleza é importante no mundo, né? Então vamos supor que aqui seja uma unidade. Bem aqui. Então vai ter para cima e vai ter também para baixo. Vai precisar mais para frente. Pronto, então quando x for igual a 0, vale 0, vou colocar em verde para destacar mais. Então a gente já tem um ponto aqui, ó, que é o 0, 0. Quando x for igual a π sobre 2, quando x for igual a π sobre 2, dá 1. Então, vou colocar aqui 1. Já temos 2 pontos do gráfico. Por ligar tendo uma reta, a gente vai ver que não é com as funções que a gente estudou lá, a função linear, não. Quando x for igual a π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, como é que a gente encontra isso? Ó, π sobre 4 é metade de π sobre 2. Isso aqui é 90, isso aqui é 45. Então é mais fácil colocar isso aqui. Então quando for exatamente na metade, entre 0
e π sobre 2, que é π sobre 4, tem que dar 0,7. Então, na metade. Então, aqui é 0, π sobre 2 metade é bem aqui. Nessa metade tem que valer 0,7. Bem, então vamos fazer isso. Aqui é 0,5, então 0,6, 0,7 deve ser por aqui. Pronto, então vou fazer esse ponto aqui, ó, que tem coordenada x igual a π sobre 4 e coordenada y igual a 0,7. π sobre 4 e aqui 0,7. Então vamos ter esse pontinho. Quando for π sobre 6, agora como é que a gente encontra π sobre 6? Vamos levar, esse aqui é 90, esse aqui é 45. O outro é π sobre 6, que é 60. 60 está mais próximo de 45 para 90 tem 45 graus, né? Eu só vou aumentar mais 15. Então, aqui na metade seria 45 mais 90 dividido por 2, dá 70 e alguma coisa. Então, vai ser mais ou menos um pouquinho antes da metade. Por aqui, digamos que seja π sobre 6. E para esse valor de π sobre 6, vai dar 0,8, que é um pouquinho maior do que 0,7. Então, vai estar para cá o gráfico da função, vou colocar em verde. E para terminar, a gente tem que fazer π sobre... Desculpa, aqui é π sobre... Não, aqui é π sobre 3, tá? Aqui é π sobre 360. π sobre 6, que é 30 graus. Então, eu vou pegar 45 por 3. Então, vou dar mais... Se eu pegar 45 e dividir por 3, dá 15, né? Como eu quero apenas 30, eu vou pegar e dividir em 3 partes. Então, bem aqui é π sobre... Eu quero quanto? 6, né? Que é 30 graus. Que dá 0,5. Então vamos colocar 0,5. Então o gráfico da função passa por esses 5 pontos. Aí eu tenho que ligar esses pontos para poder ter uma ideia do gráfico. Agora, por que ligar os pontos? Lembra quando eu estava explicando que a função, para qualquer número entre menos 1 e 1, você tem como encontrar um ângulo cujo seno desse ângulo desse número? Isso ocorre de forma contínua, né? Qualquer que seja o número que eu pegar aqui, no eixo dos seno, ou seja, que vai ser o seno de um ângulo, eu posso encontrar quem é esse ângulo. Isso ocorre de forma contínua. Como ocorre de forma contínua, eu teria que ligar esses pontos aqui por uma curva sem tirar o lápis do papel. Então, eu vou colocar aqui uma curva que aproxima o desenho. Isso aqui não quer demonstrar que o formato é esse não, tá? Só quer dizer que passa por esses 5 pontos, que é esse aqui e mais esses outros. Então, vamos lá. Pronto. Tá aqui, vou fazer um pouco mais grosso para tirar minhas imperfeições. Então, esse é o formato da curva. Aproximado. Ah, professor, parece uma parábola. Não, não tem nada a ver com a parábola. É que a curva parece uma parábola. É porque quase toda curva que você faz parecido com um U, você fala que parece com uma parábola. O que importa é que ele tem um formato parecido com esse. Para a gente ter realmente a ideia de como é o formato do gráfico da função seno, nós temos que fazer de verdade esse gráfico utilizando, por exemplo, um computador. Até no livro texto, que eu vou colocar daqui a pouco o formato, aquele que aparece lá não é realmente o gráfico da função seno. Não está muito bom. Mas o que é interessante para a gente é que da maneira que a gente subiu aqui para chegar no π sobre 2, da mesma maneira a gente vai descer até chegar em π. Então, fazer isso de forma simétrica. Deixa eu usar agora aqui a minha. Tem que partir desse para chegar nesse. Então, como é de forma simétrica. Então, eu usei aqui a simetria para fazer a outra parte do gráfico da função. Bem, então a gente fez o gráfico da função que vai do ângulo 0 até o ângulo π. E o que acontece quando passa do ângulo π? Vou colocar apenas a parte aqui de baixo, não interessa. Quando passa aqui do ângulo π, o comportamento da função
assim, o formato do gráfico é muito parecido, porque do mesmo jeito que você foi de 0 até chegar em π sobre 2, você agora vai fazer de π até chegar em 3π sobre 2. A única diferença é que agora os valores da função, ó, vão começar aqui do menos 1, desculpa, vão começar aqui do 0 até chegar aqui no menos 1, do mesmo formato que ele subiu do 0 até o π. Então, o gráfico da função vai ter essa mesma característica aqui, ó, do primeiro quadrante, que vai direto, vai ter essa mesma característica, só agora vai ser negativo. Então, eu vou colocar já os valores para a gente não se perder. Então, aqui é π. Nesse lugar, nós vamos ter 3π sobre 2. E depois, por fim, 2π. Então, do jeito que ela cresceu de 0 até 1, que foi no intervalo que vai de 0 até π sobre 2, ela vai agora diminuir, vai decrescer, começando de 0 até menos 1. Mas vai ter exatamente esse mesmo formato, só que vai estar agora para o lado de cá. Então, como antes, vou colocar aqui o maior valor que ela assume, relembrando que isso aqui é 1, e aqui embaixo é menos 1. E agora vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então ela vai vir até aqui, valor 3π sobre 2, menos 1. Da mesma maneira que a gente subiu aqui, a gente vai descer. Vou fazer aqui primeiro lápis grafite, para depois a gente cobre com a tinta, porque senão provavelmente eu não vou conseguir fazer o desenho. Não ficou bom não. Vai ser assim. Tem que vir um pouquinho mais para cima. Então o gráfico vai ser dessa maneira aqui. Vai vir um pouquinho por cima para ficar exatamente igual a estar naquela parte do primeiro quadrante, que vai direto até π sobre 2. Então o gráfico vai ser uma função, vai ter esse formato. E analogamente, da mesma maneira que ela veio de π até π sobre 2 decrescendo, até chegar em menos 1, ela vai subir aqui de menos 1 até chegar em 0. Ou seja, é simétrico também com relação à reta x igual a 3π sobre 2. Do mesmo jeito que é simétrico com relação à reta x igual a π sobre 2, é simétrico com relação à reta x igual a 3π sobre 2. Então o formato do gráfico vai fazer exatamente a mesma coisa aqui desse outro lado. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, o gráfico dessa função seno no intervalo que vai de 0 até 2π tem um formato parecido com esse aí. Essa curva recebe o nome de senoide. A palavra senoide quer dizer forma de um sino ou forma do seno. E se a gente tivesse que continuar para outros números, ia se repetir, porque a função ela é periódica, ou seja, de 2π em 2π tudo se repete. Então, essa parte aqui do gráfico, você iria transportar para a direita. Então, esse aqui é o gráfico da função apenas do ângulo que vai de 0 até 2π. Se a gente quisesse fazer para outros valores maiores de x, você apenas iria transportar um ponto, por exemplo. A gente sabe que esse valor aqui, 1, que ocorre em π sobre 2, quando somar com mais 2π, vai se repetir novamente. Então eu vou colocar aqui o formato da função apresentada pelo autor do livro, tá? Que é um pouco mais bonitinha do que a nossa, que é essa figura. Deixa eu ver se ele consegue focar. Que é o gráfico da função seno. Esse gráfico, até esse gráfico aqui, ele não é um gráfico perfeito, porque você vai ver aqui, ó, que no eixo x do 0 até 1 é bem menor do que no eixo y. Ou seja, esse gráfico, até esse gráfico que está no livro, ele não é uma representação fiel do gráfico, quando você coloca o eixo x e o eixo y mesma escala. Bem, eu não falei para a função cosseno, mas a ideia é a mesma, só colocar aqui, ó, a função cosseno é bem parecida. Na realidade, é só você pegar e analisar que esse gráfico aqui, ó, é exatamente parecido demais. Na realidade, vai ser a mesma. Deixa eu apagar. Pronto. Se você olhar apenas essa parte aqui, começando de π sobre 2, e essa outra aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Como se eu pegasse esse gráfico, se eu transladar ele para cá, ou se eu movimentar ele para cá, vai ser o mesmo formato. Ou seja, o gráfico da função cosseno
não se chama-se o formato da curva, não chama-se cossenoide, não, chama-se senoide também, tá? Tanto a função seno com a função cosseno, a forma da curva é chamado de senoide. Bem, então, com isso a gente termina essa parte do gráfico da função seno. Para a função cosseno, que eu vou falar agora, aproveitar que é muito parecido, vai valer muitas coisas semelhantes para a função seno. Por exemplo, deixa eu colocar, tá aqui. Para a função seno, o domínio é os reais e o contradomínio vai de os reais todos, mas a imagem, ou seja, o conjunto de chegada mesmo, onde chega são os números vai de -1 até 1. E para a função cosseno, o que é que vai mudar? Eu posso calcular o cosseno de qualquer número real? Posso. É um número real o resultado? É um número real. Ou seja, eu pego o número x e associo por aquela construção ao cosseno de x. Então, o domínio é os reais, o contradomínio é os reais. Quem é a imagem? Quem é o maior valor que a função cosseno assume e quem é o menor valor que a função cosseno assume? O maior valor ocorre bem aqui nesse ponto, que é o que está mais à direita. E nesse ponto aqui a coordenada x é igual a 1, então o cosseno é igual a 1, que é exatamente em x igual a 0. E vai ser o menor valor vai ocorrer em -1, que é exatamente em x igual a π. Aqui em uma volta só, se considerar mais voltas, seria então 0 mais 2π vezes k, e aqui seria π mais 2π vezes k. Então, para a função cosseno, nós vamos ter que o domínio dessa função, coloca aqui, domínio da função cosseno, é todo o conjunto nos reais. A imagem, ou seja, o conjunto de chegada, que realmente é de chegada, ou seja, não é o contradomínio, vão ser todos os números que vai de -1 até 1. O cosseno vai ser igual a 0 para que valores? Quando é que o cosseno dá igual a 0? Vamos analisar. O cosseno dá igual a 0 quando o ponto está sobre o eixo dos y, o eixo do seno, né? Porque quando o ponto está aqui nesse eixo dos y, a coordenada x dele é 0. Então isso vai ocorrer, o cosseno vai ser igual a 0 quando x for igual a π sobre 2, né? Porque aqui o seno é 1, mas o cosseno é 0, e em 3π sobre 2. Ou π sobre 2 mais 2π vezes k, né? Que você quer considerar números maiores do que 2π. Então o cosseno de x é igual a 0 se somente se x for igual a π sobre 2 mais... Fala, professor, não tem que colocar aqui 2π vezes k? Mas observe como aqui nesse caso a gente tem uma coisa mais interessante. Quando x for igual a π sobre 2, o cosseno é 0. Se eu somar mais π, eu venho para 3π sobre 2, o cosseno é 0. Se eu somar mais π, eu venho para esse lugar que é 0. Então, na realidade, o cosseno de um ângulo vai ser 0 quando x for igual a π sobre 2 mais múltiplos de π. O que mais está faltando? A imagem, quando é 0. O gráfico é o gráfico é a mesma coisa do seno, somente que começando atrasado. Por quê? Imagine que se eu pegasse esse desenho e girasse ele 90 graus, para ficar assim. Agora, o que era cosseno passou a ser seno. Eu girei de 90 graus, o que era cosseno passou a ser seno, e o que era seno passou a ser cosseno. Só que nessa orientação aqui, ou seja, tem uma hora que um que é positivo vai passar a ser negativo e vice-versa. Resumindo, o gráfico da função cosseno vai ser igual ao gráfico da função seno, mas somente com uma defasagem de 90 graus. E uma propriedade também interessante da função cosseno é que ela é uma função par. Vamos dizer o que significa isso. Quando eu movi aqui pela direita x, encontro o cosseno, o seno aqui, e para o lado de cá menos x encontro o seno, eu também poderia achar o cosseno. O que vai ocorrer, que para os dois, o cosseno é o mesmo valor, né? Porque o cosseno é no eixo x. Ou seja, o cosseno do ângulo x é igual ao cosseno de menos x. Isso é dito, a gente fala então que a função cosseno é uma função par. Ou seja, cosseno do ângulo x é igual ao cosseno de menos x. E esse caso a gente fala que o cosseno é uma função par.
enquanto o seno era a função ímpar. O seno tinha um menos aqui. Bem, então, o período da função cosseno também, né? O cosseno do ângulo x é a mesma coisa que o cosseno do ângulo x mais 2π. Ou seja, é uma função periódica e o período vale também 2π. Então, a função seno e cosseno são semelhantes, tem algumas semelhanças. Um é ímpar, o outro é par. Em cada um dos dois casos, a imagem é de -1 até 1. E é isso. Tem bastante exercício para vocês fazerem associado a essas perguntas, a esse conteúdo. Obrigado por terem assistido. Fiz de tudo para o vídeo não ficar longo, mas não teve jeito. E até a próxima exposição.